Vamos lá. Hoje vai rolar aquele violão, Mima? Será que hoje rola? Pois é, só vai rolar se vocês me disserem se não tá fading no final. Não vai Me lá. fala que vocês vão escutar no começo, Então vai. mas depois me fala se tiver fade não vai rolar. É, ele some. Eu acho que você vai ter que, uma hora, entrar em som antes de entrar e fazer a configuração e mudar isso. É, o Vitão ficou de me ajudar, mas aí não rolou. Deixa eu organizar, senão fica feio. É, tá bom. Então, Mas vamos ver se pra eu vou semana fazer, que vem. Vamos ver se pra tá? semana que vem. Tá? Mas ó, se vocês aparecerem lá amanhã no Gold Coast Spirit Center, vocês vão ter a chance de dar risada de mim na minha frente. Olha Ah, que beleza. Não vou perder essa oportunidade, hein? Deixa comigo. o Compromisso, encerramento, a prece final vai ser no viola. compromisso selado. Vou lá só para poder rir, tá? Olha que Ó, alegria. Então vamos lá, né? Já são 19h01, então Mima, eu encerrar. acho que eu aprendi aqui como que faz. Se você quer clicar ver? ali do lado do microfone, aí vai ter Audio Settings. Aí, clicando em Audio Settings, você rola um pouquinho para baixo, que vai ter uma seção Audio Profile. Sim. Aí vai ter assim, ó, Background, Zoom Background Noise Removal. Aí você tira e eu acho que aí vai dar. Ah, mas como que eu tiro? Vê Low. se coloca High ou então Já mais estava no baixo. high. Original Sound for Musicians. Elias, você é um genius. É Original isso, Eu, Sound for pronto. Musicians. pronto, melhorei, né? Vai, Peraí. vou testar. Agora não tem desculpa. Desculpa, gente, Então vai rapidinho. lá. Então vamos começar com a prece com você, meu irmão. Pronto. Me fala aí se rolou. Peraí. Vamos Karma, lá. karma. Ando devagar porque já tive pressa. Não tá fading mais, não? Ai, então vamos lá. Então, faça a nossa prece, então. Pronto. Peraí. Agora tem que É, achar a música. é isso aí, coisa boa. Olha, Ei, foi Marcelão! tudo necessário no tempo certo para o pessoal chegar e poder apreciar. Vamos lá. Mas se Obrigado, diverte Mimo. um pouquinho, gente. Se diverte, sabe por quê? O mais gostoso da espiritualidade, na minha opinião, né? É a gente se sentir bem. É a gente, sabe, ter alegria, satisfação na fé. Vamos lá? Vamos lá. Essa música, ela é de uma amiga da espiritual também, da jornada espiritual, e ela fala do nosso querido e amado Yeshua, Jesus, Jesus, né, o Eita, nosso querido Mimo. amado irmão. Vamos lá? Eu sou a grandeza do universo, as faíscas que brilham na imensidão. De estrelas sou chamado muitas vezes grande sol que ilumina a escuridão. E sem frescura eu espero ser chamado para trazer a cura, preciso ser convidado. Sem mais demora já estou a teu lado, na mesma hora sem ser aliviado. Não há verdade que eu não vá escutar, é a minha linguagem, basta ela poder falar. Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio os seus pensamentos e vejo quanto você os tenta parar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento e nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento, te ajudar aos poucos a me lembrar. Não hesitem em me procurar, eu tenho poder e tudo o que precisar. Sou os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar.
Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Se as flores se misturam nos canteiros, ideais também podem se misturar. Se as cores complementam os desenhos, diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande, não pequeno, o que há é muito o que trabalhar. Cada um fazendo seu direito, só alegrias e belezas vão brotar desse jardim, cuja sou o jardineiro de amor. Eu sempre vou regar essa fonte deste amor tão verdadeiro, meu herdeiro, a quem eu vou sempre cuidar. Só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer para ter sempre paz no coração. Aproveitar tudo o que merecer e deixar a vida em minhas mãos. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Se as flores se misturam nos canteiros, ideais também podem se misturar. Se as cores complementam os desenhos, diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande nem pequeno, o que há é muito o que trabalhar. Cada um fazendo seus direitos, só alegrias e belezas vão brotar desse jardim, cuja sou o jardineiro de amor. Eu sempre vou regar essa fonte deste amor tão verdadeiro, meu herdeiro, a quem eu vou sempre cuidar. Só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer para ter sempre paz no coração. Aproveitar tudo o que merecer e deixar a vida em minhas mãos. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, agradeço, eu agradeço. Uau, muito bom, muito bom. Sou eu que sou. Imensamente agradecidos, né? Imensamente agradecidos. Também agradecemos ao Elias, que hoje saiu em socorro do Gera, que pôde estar com a gente. Então, seja muito, 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 muito bem-vindo, Elias. Obrigado. Obrigado, Mima. Gratidão. Obrigado, que delícia começar assim. Que legal. Então tá, hoje a gente dá continuidade ao nosso estudo e a gente entra na próxima sessão, né? Na sessão seguinte, onde a gente começa a se aprofundar na ação dos espíritos sobre a matéria. E, ah, e aí é interessante que todos os itens, né, que a gente veio estudando e o Kardec foi fazendo, construindo e ajudando a gente no raciocínio até aqui, foi falando e usando uma lógica, né, muito forte para ajudar a gente a entender de que se a gente parte do pressuposto, né, de que nós somos espíritos, de que nós conservamos aí a nossa identidade após a passagem, né, da morte, chamada morte, que faria muito sentido e que seria totalmente lógico esperar
que houvesse comunicação, né, daqueles que já foram com os que aqui ficaram. Então, ele até aqui veio construindo esse raciocínio, veio fazendo ensaios, né, com bastante uso da lógica, e aí agora aqui ele começa a entrar em como se dá essa ação, né, dos espíritos sobre a matéria. Tá? Então, ele, em 3 itens que a gente vai explorar aqui juntos hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é a base para essa comunicação acontecer, né? E aí, o que a gente vai passar aí são os itens 52, 53 e 54, tá? E nesses itens, a gente vai falar aí, então, sobre o entendimento do que é o espírito, é o que ele sintetiza no 52. Depois, no 53, ele vai falar sobre movimentos e fenômenos físicos. E no 54, vai falar sobre espírito, perispírito e corpo. Conceitos que a gente já estudou, já se aprofundou lá no Livro dos Espíritos, mas a gente vai trazer algumas recapitulações aqui, então, para nos ajudar aqui a compreender, né? E aí trago aqui um trechinho da Revista Espírita, né, de março de 1858, onde fala: os espíritos, por meio da vontade, conseguem imprimir movimento aos fluidos que os cercam, fazendo com que eles se condensem, se movam ou tomem a forma necessária para agir sobre a matéria. Então, aqui foi um trecho, né, do que Kardec colocou na Revista Espírita, falando sobre como que é o princípio dessa comunicação. E aí é super interessante essa questão aqui, a vontade, né? Essa palavrinha, a vontade, né? O poder da vontade, a gente vai ouvir ela muitas e muitas vezes. A gente ouve sobre a vontade em muitas correntes espiritualistas, né? Não só dentro do espiritismo, mas cada vez mais a gente vem estudando sobre o poder, né, da vontade, o pensamento, né? E como essa espécie de matéria-prima para a realização e para a materialização de tudo que a gente conhece, né? Começa ali na vontade, então, como essa energia latente que depois vai se desdobrando na ação prática, né? É interessantíssimo esse ponto, porque ele vai ser algo essencial para o estudo como um todo, né? E vários autores espíritas depois também vão se aprofundar nisso, tá? Então, em várias obras que se põem para estudar a mediunidade, André Luiz, Emmanuel, obras de Emmanuel, vão trazer e vão se aprofundar um pouco sobre essa vontade, né? Como o princípio para a comunicação acontecer e para a manifestação espírita acontecer. Então, vamos lá. Nesse primeiro item aqui, é interessante, então, a gente só conceituar e trazer de volta aqui o que é o espírito, né? Então, é importante a gente ter bem claro isso, o que é o espírito. Então, lá do Livro dos Espíritos, na questão 23, Kardec traz, né, os espíritos trazem, na verdade, que o espírito é o ser inteligente da criação. Ele povoa o universo além do mundo material. Então, traz aqui que o espírito é que é o ser inteligente. E aí isso aqui é bem interessante da gente ter, né, claro na nossa mente, porque a inteligência, ela não está no corpo físico. A inteligência, ela não está circunscrita ao nosso corpo físico. O corpo físico, ele pode sim ser um impedimento para a manifestação dessa inteligência ou auxiliar na manifestação dessa inteligência, mas ele não é o que detém a inteligência em si mesmo, né? Então, é isso aqui que é interessante a gente começar tendo, né, consolidado dentro de nós, para a gente não confundir o veículo com o motorista, né? Então, a gente está falando aqui, então, que é como se fosse, né, fazendo aquela analogia do carro de novo, né? Então, vamos pegar um carro para viajar da cidade A para a cidade B. Vamos sair de Gold Coast e vamos lá para Byron Bay. Não é o carro, né, que é inteligente, é o motorista que está dentro ali do carro, né? Então, quem está ali conduzindo aquele carro, está dentro do carro conduzindo, é o ser que detém a inteligência.
E aí o carro pode ter, por exemplo, mais funcionalidades ou menos funcionalidades que permite aquele motorista expressar toda a habilidade dele ou não. Então, esse é um ponto aqui interessante que é importante a gente ter em mente. Então, quando a gente vê o espírito como esses seres inteligentes que povoam aí o universo, né? E que detém de fato a inteligência, o fato do espírito ter desencarnado não faz com que ele perca a inteligência. Pelo contrário, muitas vezes o que acontece é o oposto. Várias limitações que ele tinha, várias imposições, né, materiais que eram colocadas ali, por exemplo, impedindo ele de manifestar aquela inteligência por completo, ele deixa de ter, né? E ele passa, então, a poder fazer a sua manifestação, muitas vezes, até de forma mais completa. Então, quando o espírito desencarna, ele continua com a inteligência dele, porque ele é a origem da inteligência. E ele continua, então, a se comunicar, a se manifestar, né? Agora, sem o corpo material. Emmanuel, na questão 142 do livro Consolador, ele traz que o espírito é a inteligência imperecível da criação, a centelha divina criada para evoluir através das múltiplas experiências, sempre sob a ação da justiça e da misericórdia de Deus. Então, também, né, dentro dessa mesma pegada, ele traz como a inteligência imperecível da criação, né? Aquilo que não vence, aquilo que não acaba, que não termina, né? Então, essa inteligência que não tem fim da criação. E já a Joana de Ângeles, no Ser Consciente, ela traz que o espírito é a expressão da vida divina em constante processo de evolução, destinado a alcançar a plenitude através do desenvolvimento da consciência e da moralidade. Então, são três conceitos aí que só para nos ajudar a fixar, né, dentro da gente, de que não é o corpo físico que detém a inteligência, e isso é fundamental para a gente entender as comunicações espirituais. Então, não foi o fato do espírito perder o corpo físico que vai fazer com que ele não consiga mais manifestar aquela inteligência dele, né? Ao contrário, muitas vezes ele se encontra mais livre e é mais capaz de expressar as potencialidades dele, né? Então, a gente vai ter oportunidade e já tivemos estudos e até palestras na Casa Espírita falando sobre a questão da nossa própria memória, né, o acesso à memória. Então, muitas vezes o espírito desencarnado, ele consegue, né, um acesso, por exemplo, à memória melhor do que o que a gente tem aqui normalmente impedidos aí pela matéria ou pelo nosso atual estágio de evolução de manifestar. E esse espírito, então, por ter essa memória, por ter mais bagagem, ter acesso, né, com mais clareza a tudo isso, ele consegue se expressar e usar, né, de um conhecimento e de aquisições espirituais que esse espírito teve de forma até, muitas vezes, mais completa, depois de desencarnado. Antes da gente mover aqui, tem alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam de trazer aqui, de questionar aqui? Vamos. Oi. Oi. Antes de começar, eu queria falar que eu sou apaixonada pelas suas palestras, tá? Obrigado, querida. Obrigado. Ah, puxa saca, olha. É verdade. Eu fiquei pensando, quando você começou a falar sobre a inteligência do espírito, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas eu li um livro que chama The Body Keep the Score, que é um psiquiatra que ele... você conhece ele? Então, é incrível esse livro. Como que o corpo mantém a memória de algum trauma, alguma coisa que aconteceu na sua vida. E aí eu fiquei pensando, se esse espírito é tão inteligente, se essa inteligência está... como é que eu não estou conseguindo colocar a minha pergunta, mas essa inteligência está fazendo com que o corpo continue com tenha uma reação a essa história que você vivenciou e porque assim, quando você tem um trauma, você, sei lá, você não, sei lá, você ficou com medo de entrar na água, por exemplo, então aí você se bloqueia, você não entra na água. Eu estou dando um exemplo, assim, para tentar explicar a minha pergunta. E será que isso é uma coisa desse espírito inteligente ajudando o corpo físico a
se proteger desse medo que existe referente àquele trauma? Vamos lá. Vamos ver se eu conseguir capturar direitinho, tá? O que você quis trazer. A pergunta foi se você falou que o corpo guarda as memórias, né? Então ele Sim. guarda ali as memórias. E aí, no caso de um trauma, se essa atitude seria uma proteção para o espírito, seria mais ou menos isso? É uma proteção para aquela pessoa que viveu aquele trauma. Então, ela ao invés de toda vez que ela entra que ela fica perto de água, ao invés de, ela se bloqueia, ela se para. Então, é uma proteção em relação àquele trauma que ela viveu no passado. Então, eu fiquei pensando se essa inteligência, que é o espírito, ajuda de alguma forma, ou, não sei se ela relembrar, ou se uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Se o espírito inteligente não tem nada a ver com isso. O espírito inteligente falou assim: ó, você passou por aquela experiência, faz parte das suas provas dessa vida. Essas reações que o corpo está tendo é uma reação do corpo físico, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Tá, acho que eu consegui entender melhor. Eu vou começar aqui e abro a palavra para quem quiser contribuir e trazer aqui mais questões. Assim, o que a gente sabe é que existe, né, a memória celular, por exemplo, então existe até no nível de célula a memória, né, de várias experiências. Então o corpo guarda, sim. Ah, o que a gente tem é que o espírito que habita ali aquele corpo, ele é a fonte de tudo. Inclusive, os traumas estão nele também, né? Esse espírito guarda as experiências, esse espírito traz as vivências que foram já parte da jornada dele. E muitas vezes a gente está aqui, né, justamente tendo a oportunidade de melhor resolver e melhor solucionar e entrar em contato com esses traumas, com essas experiências que em algum momento das nossas encarnações nos paralisou, né? E nos impediu de continuar ou de dispor de tudo aquilo que a gente tem de faculdade, né? E quando a gente está... E aí existem, por exemplo, né, vários relatos, a gente não vai aprofundar tanto nisso aqui agora, mas relatos de traumas que a gente traz, inclusive, de outras vidas e que fazem com que a gente repita padrões, né, nessa encarnação e muitas vezes acaba por atrair traumas parecidos com aqueles que a gente tem. Então, é um constante convite para o autodescobrimento, né? E o espiritismo, a proposta do espiritismo está justamente nessa evolução, né? Nesse olhar para dentro, nesse mergulhar para a gente conseguir daí se libertar, tá? Agora eu vou usar uma outra abordagem aqui, só para ver se consigo trazer um pouquinho mais de clareza para essa questão. Uh, tem tem aquele filme Matrix, você já viu esse filme, né? Tá. Tem uma hora nesse filme, né, que o Neo, que é o personagem, então, lá, é o protagonista, ele está conversando com o Oráculo, que é o guia lá, né, do filme, e aí ele fala assim, né, por que isso aí aconteceu, né? Quem decidiu que isso aí aconteceu? Ele estava meio chateado com a situação que estava totalmente fora do que ele talvez queria ali, né? E aí ela vira para ele e fala assim: você sabe quem que decidiu isso? Aí ele para, né? Fica meio ali constrangido, fala: fui eu que decidi isso, né? Aí ele vira para ela e fala assim: e por que você não me contou essas coisas lá atrás? Aí ela fala assim: você também sabe quem é que quis não saber dessas coisas lá atrás, né? E aí ele volta e de novo, fui eu, né? Que decidi que não era a hora ainda. Aí ele fala: mas agora eu acho que está na hora de eu saber um pouco mais. E ela fala: eu concordo, e vai e entrega mais para ele, porque ele chegou no ponto, né? Então, dentro dessa nossa jornada, o nosso corpo, ele sim nos ajuda, mas ele, de novo, é o veículo de manifestação. Não é ele que determina se é a hora de superar um trauma ou não superar um trauma, ou de entrar em contato mais profundamente
e nos libertarmos daquela interpretação anterior, né? Mas ele é o veículo. Então, quando o espírito decide, ele começa a modificar aquilo ali. Quando o espírito está pronto, não vou nem chamar de decisão, mas quando o espírito chega no ponto de estar pronto para aquilo ali, então ele vai criar. E é importante a gente lembrar de um outro conceito, que o nosso próprio corpo é também muito materializado pelos nossos pensamentos. A gente vai poder aprofundar sobre isso ao longo do nosso estudo aqui do Livro dos Médiuns, à medida que a gente entrar no pensamento, né? A gente hoje vai dar uma pincelada, mas à medida que a gente entrar no pensamento, a gente vai começar a ver como o pensamento, ele é, né, como a gente começou a falar, a matéria-prima da materialização. Então, toda a materialização começa no pensamento. Então, começa lá no espírito, para depois se materializar no físico, né? Então, acho que espero que tenha ajudado um pouquinho. Não sei se eu consegui ajudar. Se tiver Sim, alguém não, que gostaria aí de... já fiquei pensando em outras coisas, já me levou outro pensamento, que é as constelações familiares. Você sabe o que é isso? Sei. E aí eu fiquei refletindo, enquanto você falava, se um exercício, né, uma sessão, né, de constelação familiar é uma possibilidade de ter uma experiência física de uma sessão espiritual, porque você acaba, o corpo fica guardando uma história, que é o que você estava falando, né? De acontecer uma coisa numa vida passada, que você veio passar sobre isso nessa vida, e aí aquela expressão daquela dinâmica que acontece quando você faz a constelação familiar, você está tratando uma coisa que talvez veio de outras gerações, ou uma outra vida sua que tem a ver com aquilo que está acontecendo na sua vida hoje. Aí eu já estou indo, meus pensamentos estão indo para um monte de coisa. Não, mas boa. Eu aqui, sobre esse ponto, eu não tenho conhecimento suficiente para poder aprofundar com você e te trazer, tá? Mas se alguém aqui tiver e quiser, por favor, fica à vontade. Mas eu acredito que todas as formas de terapia séria, né, que estão à disposição da nossa, né, da humanidade, de alguma forma estão nos ajudando a resolver essas questões. E à medida que a gente vai botando energia nessas terapias para melhorar essas ferramentas, a gente vai sendo cada vez mais capaz e vai ser cada vez mais preciso, né, nessa solução das nossas dificuldades, no voltar a esses traumas, né, que nos estão mantendo, às vezes, em situações de dor, né, e que talvez a gente agora já esteja em condição de seguir por caminhos diferentes, né, ao reinterpretar, por exemplo, esses traumas e aí ser capaz de fazer escolhas mais conscientes, não a partir de pontos de dor incompreendidos do nosso inconsciente, mas a partir de uma consciência mais completa daquilo que está sendo proposto, né, para nós. Ah, Elias, deixa eu te dar uma dica, que a gente tem um Opa, psicodramista aqui, né, no nosso time, que podia falar. opa, Se ele tiver terminado de comer, depois ele fala sobre a constelação familiar. Achei interessante sua pergunta, Tabata. Mas o que eu queria comentar na verdade, foi sobre sua primeira pergunta, porque isso não é, isso é evidence-based, né? O somatic experiencing, tanto o trabalho do Bessel van der Kolk, com The Body Keeps the Score, a Babette Rothschild também. Então, assim, são coisas pontuais. Realmente, o corpo, ele é de uma sabedoria, ele guarda, assim, enciclopédias sobre a nossa realidade interna, né? A gente pensa assim, eu não sei vocês, mas quando eu comecei na minha caminhada espiritual, eu pensava assim, ah, não, o corpo não é nada, o espírito é que é bom. Gente, que ledo engano. Como o corpo tem, assim, não apenas é o nosso veículo, né? Com todo respeito, viu, Elias? Eu adorei a analogia do veículo, mas eu também via muito, assim, no início da minha caminhada espiritual, né? O meu corpo é o meu veículo. Gente, na verdade, o nosso corpo é uma nave espacial intergaláctica que guarda, assim, bibliotecas e bibliotecas com centenas de informações preciosas sobre o nosso universo interior. E por que eu falo isso? Porque é isso que as novas pesquisas que estão sendo feitas
nessa linhagem que você estava trazendo, Tabata, do The Body Keeps the Score, do trabalho do Bessel, né, do Somatic Experience, do Peter Levine, eles estão realmente demonstrando isso. O quanto o corpo não é só um veículo, o corpo é um mapa astral, né, de pérolas preciosas, isso aqui que pode revelar e nos levar a um conhecimento muito profundo. Então, assim, não estou projetando em vocês, não. Eu estou falando da minha jornada, né, pessoal. Assim, essa minha visão de corpo enquanto veículo mudou muito. E eu acho que é isso que... Não porque a gente fica pegado no corpo, mas que a gente aprenda... A Gisele também, a Gi também, ela foi treinada pelo Peter Levine, né, Gisele? Ela foi treinada por uma das pessoas, um dos grandes pesquisadores e adiantadores desse field, desse campo, que é o Somatic Experiencing. A Gisele tem esse conhecimento aí que ela não me deixa mentir. E quanto ao psicodrama, Tabata, não sei se o Maher vai querer dar uma palhinha, mas ele é um grande psicodramista, né? Não, você não falou de psicodrama, você falou de constelação, né? Mas, enfim, se ele quiser contribuir, ele pode contribuir. O que eu queria dividir é isso, tá? O corpo é uma nave intergaláctica. Obrigada. Talvez eu tenha colocado o rumo da aula de outro jeito, mas eu senti de falar. Desculpa. Eu vou Muito botar minha bom. filha para dormir, mas eu estou escutando, tá? Muito boa a contribuição, beleza. Bom, então vamos lá. Obrigado aí pelas contribuições. Então, vamos usar a analogia da mima aí, ao invés do corpo, do veículo, né? De um carro, uma nave. Mas o ponto principal do que a gente vem trazer aqui é justamente isso, né? A gente vai usar várias naves ao longo da nossa jornada, mas o espírito, ele é único, ele continua, né? E é dele a fonte de tudo que existe, né? E por isso a gente tem a comunicação possível mesmo depois do desencarne, porque o corpo vai voltar, a matéria vai voltar, mas o espírito dá continuidade, né? Ou seja, todas as experiências continuam armazenadas naquele ser, que somos nós, né? Espíritos, né? Nós somos o espírito, né? E a gente consegue continuar, então, a comunicação, né? E a nossa jornada, na verdade, né? Quando a gente fala assim, só tem uma vida, ou tem muitas vidas. Não, a gente só tem uma vida. Tem vários corpos, mas a gente só tem uma vida, que vai dando continuidade em corpos diferentes, né? Mas é uma só. Então, vamos lá. E aí, esse entendimento, né, do que é o espírito é super importante, né? Então, esse trechinho aqui eu fiz questão de trazer para a gente ter aqui na nossa mente, que é uma causa especialmente há contribuído para fortalecer a dúvida. Quando Kardec está falando ali, por que, poxa, a gente ainda se esbarra tanto na dúvida e dessas comunicações e tudo, né? E ele traz, essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Adquirindo conhecimento dessa natureza, daquela natureza e destes meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. Então, assim que a gente conseguir ir evoluindo o nosso entendimento, a nossa compreensão for se tornando mais completa, ao ponto da gente entender a natureza do espírito e como essas comunicações se dão, isso deixa de ser um fato extraordinário, isso deixa de ser algo incomum, algo miraculoso, para ser algo do dia a dia, né? E, aliás, é esse o relato que existe na Revista Espírita também, de mundos mais adiantados, onde a comunicação espiritual ela é fato comum do dia a dia das pessoas, né? Então, não tem mais esse misticismo em torno, não. Né? Vamos chegar ao ponto de ser tratado com a maior naturalidade que o tema tem, né? Elias, Oi? tu enxerga que o povo está com a mão levantada? Ou não, às vezes não. Então o Obrigado por me Maher avisar. agora está com a mão levantada. Opa, vamos lá, Maia, por favor. Por favor, me grita aí quando É, acontecer. Obrigado. não, tranquilo. Mas eu estava esperando e eu vou tentar ser breve aqui, porque senão eu não sei como é que você vai se virar nos 30 para dar aula, Jesus amado. É porque o tema é tão grande. Mas eu queria só, na verdade, dizer que a gente está falando a mesma coisa por um prisma diferente, né? É mais ou menos a história de que a gente compra um carro
e a gente se identifica com aquele carro, né? E o corpo é um pouco assim, né? Eu acho que quando a gente entende a beleza do espírito como a base de tudo, talvez o dia que a gente entender que a gente é um espírito eterno, talvez a gente acabe de vez com o preconceito. Porque uma hora a gente vai nascer com cabelo, outra hora a gente vai nascer sem cabelo, uma hora a gente vai vir mulher, outra hora a gente vai vir homem, outra hora a gente vai vir entre homem e mulher, a gente vai vir entre essas coisas, outra hora a gente vai vir com uma experiência muito dolorosa, com marcas muito duras no corpo físico, e o nosso o nosso subcórtex com todas aquelas gravações como um processo de ajuda e de cura e de desenvolvimento, né? Então o corpo é o grande veículo que ajuda a gente a crescer muito. Por isso que eu acho que o Elias e a Mima convergem na mesma coisa, e não é que o corpo não é importante, o corpo é parte do processo do crescimento do espírito. Então, acho que a gente está falando da mesma coisa, ao meu olhar, né? Então, você vê uma. Fala, Marcelo. Para os casados e aqueles que têm namorada, discute com a menina quando ela está com fome e vê se o corpo não entra na discussão do assunto do espírito. Claro que entra. Claro que É isso. entra. Hã? Normal. Eu acho que o que o Elias está trazendo, e às vezes é importante a gente entender, é que a gente é bio, a gente é psico, a gente é social e a gente é espiritual. Essa composição tudo faz parte da grande jornada do espírito, que é a gente mesmo, inclusive. Ora, nesse momento, parece que estamos encarnados. Eu não tenho muita certeza, porque o filho do Marcelo Araújo falou, mas quem garante que vocês é que são os encarnados? E desencarnados não são eles que estão encarnados. Então, ele me gerou uma dúvida que eu nunca mais consegui resolver, né? Mas, e eu não vou nem me atrever a falar de constelação familiar, mas eu prometo que um dia eu abro só para falar disso, senão nunca o Elias vai conseguir terminar essa aula. Obrigado, Elias. Tem que Obrigado. fazer outro piquenique espírita, meu povo. Que Isso. Topa, isso, eu topo. boa, Mas tem várias boa, perguntas boa. no chat também, viu, Elias? Só para te dar Ah, uma. é? E várias Bo- pessoas perguntam da constelação. Vamos marcar assim, um piquenique para todo mundo vir, para gente. Que não é só uma pessoa, várias pessoas falam disso. Desculpa. Legal, Eu tô legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma adiantada aqui no nosso tema para ver se a gente consegue cobrir os 3 itens, e aí no final eu volto na pergunta, que está aqui no chat, e se não der tempo, a gente vai lá pro WhatsApp no pós, tá? Beleza, não, é isso aí, obrigado aí pelas contribuições, pessoal. Mas é esse o ponto mesmo, né? Assim, e se a fala da gente transpareceu que o corpo não é importante, não foi isso, foi erro nosso, falha nossa. Se não fosse, a gente não estava encarnado, né? A gente está aqui é porque é preciso, é porque é importante. Então, ele tem sim sua importância. Só é importante a gente ter em perspectiva o que é o espírito, né? E colocar as prioridades ali na ordem, né? Mas vamos lá, meu povo. Então, quando o Kardec traz essa questão, né, da gente entender um pouco mais sobre a natureza dos espíritos, e isso ser essencial para a gente conseguir se aprofundar na questão até das comunicações, é como se a gente se propusesse a encontrar uma cura para a doença e não querer estudar o corpo humano, como ele funciona, né, o princípio onde tudo acontece, o contexto onde aquilo está acontecendo. Então, o que Kardec está trazendo é, ó, vocês têm que mergulhar, têm que entender o que é o espírito, vocês têm que entender o que é isso. E aí vai se tornar mais fácil, mais natural, né? Para que toda a comunicação aconteça e a gente encare essas coisas com naturalidade, né? Então, se os espíritos não possuem corpo físico, o que lhes permite agir sobre a matéria, né? Então, interação espiritual com a matéria, né? O Kardec então, ele explica que os espíritos eles não agem sobre a matéria de forma direta, como forças físicas, mas através de fluidos espirituais. Esses fluidos invisíveis e sutis servem como intermediários entre o espírito e a matéria física. Então, esses são conceitos também já estudados ali no Livro dos Espíritos, quando ele explica sobre fluido universal,
né, sobre vários dos fluidos que estão aqui presentes, e aí é usando esses fluidos que os espíritos, então, se manifestam e provocam aí a ação sobre a matéria. E, de novo, ele enfatiza muito a vontade como a força motriz, né? Então, o principal mecanismo para a ação espiritual é a vontade. Através dela, o espírito pode moldar os fluidos espirituais, criando efeitos que posteriormente se manifestam no plano físico. Então, começa na vontade do espírito e, com a utilização desses fluidos, essa manifestação acontece. Bom, a gente trouxe aqui, né? Você consegue pensar, né? Alguém consegue pensar em algum fenômeno moderno, por exemplo, né, em que algo invisível atua e causa efeitos visíveis? Então, alguém tem alguma ideia e gostaria de compartilhar aqui com a gente? E aí a gente sai do campo etéreo. Eu Vai lá, tenho. Mima. Eu tô falando muito, ninguém tem, não? Ai, o Marcelo. Ai, Ô, pronto, já. Marcelo, o que ele tá falando? Ah, o celular ali, né? Eu comprei que meu cachorrinho tava latindo pra caramba. Comprei uma coisinha que faz um sinal assim. E ninguém escuta, mas o bicho fica doido quando vai pra vizinha. Credo, como tu é ruim. Terrível. Você conhece salsicha? Salsicha é uma. Nossa, salsicha é uma obsessão encarnada no cachorro. Então, pessoal, é isso aí. Vamos pegar o exemplo aqui, de carona aqui com o exemplo que o Marcelo trouxe. O Wi-Fi, né, por exemplo. O fluido universal, e aí fazendo um paralelo, né? Então, assim, o Wi-Fi são essas ondas, né? Como ondas de rádio, né? Que são distribuídas e aí a gente consegue comunicação, a gente consegue fazer tudo que hoje parece tão natural, né? Para a gente. E agora a gente vai começar a ver efeitos cada vez mais latentes e fortes, né? Disso, como, por exemplo, as inteligências artificiais já dando movimentos em carros, né? Em veículos ou em robôs e tudo mais. Então a gente já vê, né, essas coisas invisíveis, né, totalmente invisíveis para os nossos sentidos humanos, na verdade provocando efeitos físicos como parte do nosso dia a dia, né? E aí o fluido universal, então, vamos pensar nele como essa Wi-Fi, né, que está presente aí em todos os lugares, invisível aos nossos olhos, mas ele é essencial para a gente se conectar e gerar os efeitos, né, no mundo físico. Os espíritos aí como esses usuários, né? Então, transmitindo ali mensagens, manipulando essa Wi-Fi ali, né? Essa internet para poder transmitir, por exemplo, uma mensagem. E a gente pode pensar nos médiuns como se fossem os dispositivos, né? Do mesmo jeito que tem, né, usuários aí que vão conseguir fazer um uso bem mais completo ou bem mais rico dessa Wi-Fi, né, com a mesma Wi-Fi ali, alguns vão conseguir produzir efeitos maravilhosos, outros vão conseguir talvez fazer só coisas bem simples. Também os dispositivos, a gente tem dispositivos, né? A gente pode se lembrar daqueles celulares de antigamente, com a telinha verde, né, que mal conseguia reproduzir um texto ali, e o joguinho que era possível nele era o jogo da cobrinha, né? E aí, hoje em dia, a gente tem aí já aparelhos que conseguem reproduzir mensagens muito mais completas, como essa que a gente está usando aqui agora, né? Um vídeo, faz a transmissão do vídeo, da fala, do som, tudo junto e ao mesmo tempo sincronizado, né? Então, a gente tem aí uma analogia só para ajudar a gente a entender os espíritos, então, atuando, né? E a gente capturando do lado de cá essa comunicação. E a vontade, a manipulação de fluidos, né? Então, os espíritos manipulam os fluidos com a sua vontade, da mesma forma que um químico manipula os elementos, dando-lhes as mais variadas formas. Ainda, também da Revista Espírita, espíritos mais elevados têm maior domínio sobre os fluidos e conseguem causar efeitos mais claros e precisos, enquanto espíritos menos evoluídos ainda enfrentam dificuldades nessa manipulação. Então, existem graus, né, de conhecimento, de capacidade para manipular esses fluidos e transmitir uma mensagem, por exemplo. E existem graus na nossa capacidade de receber a mensagem e transmitir a mensagem da forma adequada. E isso é algo interessante da gente ter em mente, né, ao estudar e ao se aprofundar aqui no estudo mediúnico, que a gente está falando, então, de um Wi-Fi, né, que está ali, né, e tem lugar que o sinal é mais forte, tem lugar que o sinal é mais fraco,
A gente está falando daqueles que estão transmitindo a mensagem, às vezes, com mais capacidades ou com menos capacidade, e a gente está falando do lado de cá dos receptores, com mais capacidade ou com menos capacidade também, para receber uma mensagem determinada. Então, tudo isso influencia na comunicação, né, entre o plano espiritual e o plano físico. Tá? E no item final, e aí a gente começa a entrar aqui no nosso fechamento e abre novamente aqui para algumas perguntas, Kardec ele fala ainda sobre o espírito, o perispírito e o corpo. Conceitos também já trazidos ali no Livro dos Espíritos, onde ele explicou, né, com mais detalhes tudo isso. E aí, deixa eu tentar aqui de novo reproduzir esse vídeo com o som aqui para a gente. Sem som. Espera aí. Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É, um fruto. Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí! Uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado e o princípio intermediário ou perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos, e em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Então, um videozinho só para fins didáticos aí, pessoal. Explicando, relembrando a gente, na verdade, espírito, perispírito e corpo, né? O perispírito, então, essa parte semimaterial, né, que Kardec traz como semimaterial, né, ou ainda por outras fontes, uma espécie de réplica ali do nosso corpo, uma matéria feita de uma matéria mais sutil, tá, do que a que a gente tem no nosso corpo físico. Então, em O Livro dos Espíritos, lá na pergunta 135, né, natureza do perispírito, semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis, né? Então, também é o que é trazido ali. E aí, à medida que a gente for capaz de ir aprofundando, né, a nossa ciência para o entendimento e um maior domínio desse perispírito, nos dizem aqui, né, deixa subentendido na resposta dos espíritos que a gente vai encontrar, então, a solução para vários dos problemas que a gente tem aí.
E o espírito ele não é uma abstração, né? Ele é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhe conhecíamos. Isso aí também um trechinho do Livro dos Médiuns. Tá? E aí, pessoal, então, esse era o que Kardec traz, então, nesses 3 itens que a gente tem para estudar hoje, né? E para fechar e a gente ir para a nossa sessão aqui de perguntas e respostas e aprofundar um pouquinho no debate, trago só 2 mensagens, né? Uma de Emmanuel e outra de Kardec aqui, falando sobre os médiuns, né? Para a gente não perder de perspectiva essa questão que é das mais relevantes para nós. A evangelização do médium, né? Emmanuel traz. Ele fala: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, um alerta para nós, né, de que é importantíssimo o estudo, né, e por isso esse estudo junto com o Evangelho, né, com o estudo que a gente faz lá nas terças-feiras na Casa Espírita do Evangelho. Então, os dois caminhando aí de mão dada. E qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Foi uma das perguntas aí de Kardec, que Kardec fez, e a gente vai chegar nela lá na frente, mas um rápido spoiler aqui, a gente tem, perfeito a bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. O menos enganado. A parte da resposta dele, né? Então, com isso aqui, a gente fecha um pouquinho do que a gente tinha preparado aí para hoje. Vamos abrir aqui agora para um debate. Quer dizer que você está enganando a gente, né, Elias? É isso. Essa mensagem final é para deixar claro que você está enganando. É isso. Né? Mas só um pouco. Tá, mano? Só... Ah, e é também de É, novo normal, né? Porque ele trouxe a visão dele, ótima, diga-se de passagem, ele trouxe a visão dele, e a visão dele não abrange tudo, então, ele está deixando alguma coisa de fora, portanto, ele está nos enganando. vou dar uma ajudinha aqui, Elias. O Gabriel Mansur, ele falou que fez muitas sessões de constelação familiar e foi, olha que interessante, foi o que inspirou ele a buscar o espiritismo. E ele fala assim que foi uma ferramenta incrível para a reforma dele íntima e, segundo ele, ela nunca acaba. É uma obra que está em evolução. Então, ele fez um comentário. A Gisele traz uma pergunta muito interessante. Ela disse que nos slides anteriores diziam que o espírito é uma centelha divina, né? Ou um ser inteligente. Mas aí ela faz a pergunta: mas então por que o espírito precisa evoluir? Porque ele se desconecta da centelha divina, da inteligência divina? Essa é a pergunta dela. Depois tem mais uma da Nina. Você quer responder antes? Tá fácil de responder, tranquilo, Elias. Fica à vontade. Moleza, né? Tá certo. Bom, beleza. Acho que sobre a questão da constelação familiar, eu acho pô, sensacional. Eu tive a oportunidade de participar de uma sessão uma vez também, não eu fazendo, mas era parte ali do grupo, e para mim foi uma experiência fantástica, assim, riquíssima, né? De entrar em contato com sentimentos, com sensações e ver, às vezes, as pessoas ali que, né, estão envolvidas entrando em contato com traumas, né, e ganhando uma outra perspectiva de um trauma completamente novo, né? Então, eu achei super interessante a experiência mesmo, né? E talvez vou pegar essa pontinha aqui para talvez falar um pouco do meu entendimento dessa resposta aqui, dessa pergunta que a Gisele fez, que eu achei muito boa, inclusive. Que, bom, se a gente tem essa centelha divina, né? Por quê? Né? Então,
E aí ela mesmo já traz um pedacinho aqui, né? Porque a gente se conecta, né? Seria essa, né? Uma das hipóteses, porque a gente se desconecta dessa centelha divina. Então já vi vários autores falando é, ser exatamente isso, né? Um caminho de volta, como a gente fazendo um caminho de volta, né? A gente foi se afastando, se desconectando, e aí a gente começa a estar aqui meio que fazendo o nosso caminho de volta para uma integração mais completa com Deus, né? A nossa fonte. O que Kardec traz, né, na verdade, o que o Livro dos Espíritos traz é que nós somos criados simples e ignorantes e vamos aqui fazendo a nossa evolução e a nossa ascensão espiritual, né, o nosso engrandecimento em inteligência e em moral, né? Agora, um ponto que eu acho muito interessante, né, conectando as duas aqui, é sobre essa perspectiva de quando a gente consegue acessar e reinterpretar um trauma. E a gente consegue, eu não sei se vocês, se alguém aqui já teve esse tipo de experiência, mas eu tive uma experiência de um trauma que travou a minha memória. Eu, de fato, passei anos sem conseguir lembrar que aquilo aconteceu, que aquele acontecimento que me causou o trauma, de fato, aconteceu. Então, era uma memória bloqueada, né? E acontecimentos em torno daquilo ali também. Então, é como se eu tivesse perdido, né, um pedaço de vivências que me permitiram me tornar mais sábio, né? Mas, naquele momento, eu entendo que eu não tinha condições de lidar com aquela experiência, eu não fui capaz de interpretar aquela experiência de uma forma saudável para mim, ou de uma forma que me permitisse continuar a minha caminhada, e aí o meu corpo, então, bloqueia, né, a minha própria mente, então bloqueia o meu acesso àquela memória, e, e eu vivo um tempão sem aquele acesso, sem conseguir me lembrar daquilo ali, e muitas vezes reagindo a partir de um ponto que aquela dor lá tocava, né? Então, assim, toda vez que algo se aproximava daquela dor, eu reagia e não conseguia fazer uma escolha consciente, não conseguia de fato escolher, pô, quero ir por aqui. Não, quando eu vi já foi, eu nem sei por que já foi, por que eu escolhi aquele caminho ali de novo, né? E aí, só no momento que eu consegui, né, ter essa graça de voltar lá, nesse trauma, enfrentar aquela dor inteira, né, que estava associada àquela memória. Agora com mais faculdades, né, agora não com a mente infantil, mas com uma mente adulta e com mais perspectiva de vida, e fala, poxa, nossa, eu tinha entendido que era desse jeito, mas não foi bem assim, né? E aí começa a conseguir ver o outro e não só a minha própria dor envolvida naquela experiência. Eu começo a reinterpretar aquilo ali, eu começo a acessar a memória em torno daquela experiência e começo a ser capaz de fazer escolhas diferentes, né? E escolhas mais harmônicas para mim mesmo, né? Então, em vez de reagir no ponto de dor, eu sou capaz de falar, opa, peraí, dessa vez faz sentido agir assim, dessa vez não faz sentido agir assim. Então, eu acredito que aqui, nessa nossa jornada, Gia, respondendo um pouquinho, talvez cada trauma desse que a gente vai resolvendo, sabe? Cada questão dessa que a gente vai entrando dentro de nós e resolvendo e reinterpretando com uma luz nova, a gente é capaz de conhecer um pouco mais sobre a gente e um pouco mais da nossa origem, talvez chegando um pouco mais perto dessa origem de centelha divina. E quem sabe quando a gente não tiver mais nenhum trauma para resolver, a gente já não vai ser capaz de se lembrar, né, de tudo, de todo um conhecimento aí que a gente mesmo está bloqueando agora por não ter conseguido ir além daquele ponto de dor. Mas aqui é mais uma provocação a partir da minha própria experiência do que um conhecimento mais científico, vou chamar assim, da coisa. Tá? E abro aí para quem quiser me complementar, me corrigir, ou Eu tô achando que enriquecer o realmente nosso vai. debate. Eu tô achando que vai precisar mesmo de café da manhã só pra gente falar dessas coisas aí que não dá vontade de parar. Mas como temos que ser respeitosos ao horário, ficou em aberto, Elias. A Mima trouxe, ela trouxe uma contribuição, mas não vai dar tempo da gente abordar, que é uma da pergunta 136. Então, se você puder copiar e depois a gente responder pelo WhatsApp, pelo grupo lá, acho que vai ser legal a reflexão.
tá bem? Tá no chat. Ela bem legal. Uma bem legal o ponto de pensamento, mas não vai dar tempo, já são 20 horas, né? A gente. Mas eu acho que foi mais até ela ajudou a gente a entender a origem, né, desse É, pensamento, mais do que uma questão em si. é Exato, verdade. exato. Foi só É, para é, pontuar de onde vem. Não foi assim, não é inventado, né? A gente tem que revisitar esses espaços. Foi só para, não foi. É, tá é certo, Elias. verdade. Acho que é uma grande contribuição. Vale a pena, acho que vale a pena a contribuição. Eu só falei de pôr lá porque é legal para quem assistir. Apesar que quem assistir online vai pegar, vai conseguir ver isso, então vai Mas entender. sabe o que seria legal, sim, já que você falou, Mar, pegar isso aí, se você sentir, Elias, depois desmistificar isso aí mesmo, analisar, ou até confirmar, não sei, assim, vamos pegar esse, né, se você tiver afim, pegar isso aí e colocar no chat para dar uma olhada. Não sei, né, de repente de onde é que veio, para onde é que vai, tipo, dar uma olhada nisso aí, criticar um pouquinho essa questão 136, se você topar, tá? Boa, Que boa. bom. Não, beleza, vamos debater ela um pouquinho lá, sim, vamos fazer. Então, imensamente agradecidos a todos aqui os presentes, agradecendo sempre aos amigos espirituais que também estão com a gente, que também vêm assistir essa aula, que vêm participar com a gente. Agradecer muito ao Elias pela sua generosidade de estar com a gente, a todas as perguntas, a todos que participam sempre, pedindo que Deus possa nos iluminar e nos trazer a paz que a gente tanto precisa. E que a gente consiga compreender aquilo que a Gisele nos trouxe quando Jesus diz: "Ó homens de pouca fé, não sabeis que o reino de Deus está dentro de vós, vós sois deuses e não sabeis." Então, ilumina o não saber da gente para a gente poder descobrir a divindade que está dentro da gente. Que assim seja, graças a Deus. Ó, um beijo para todos, e que sejamos em paz sempre. Obrigado, Elias. Muito obrigado. Obrigado, Elias. Obrigado. Tchau, tchau.